Pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, tá? Eu sei que é uma turma de segundo período, então muitos desses termos aqui, eles são novidades, tá? Mas a gente vai tentar explicar, né, da forma mais didática possível, né, e considerando a bagagem, né, de vocês. E ao longo do curso vocês vão aprofundando no assunto, tá bom? Então a gente está entrando aqui na N2, né? No segundo bimestre, no caso, e tratamos ali de uma série de doenças, né, para tentar entendê-las e o papel do exercício físico de uma forma geral. Nesse momento, a gente vai iniciar a prescrição do treino propriamente dito, tá bom? E aí a gente vai separar em dois blocos, né, que é o treinamento cardiopulmonar e o treinamento neuromuscular, tá? Esse nome aqui, cardiopulmonar, pessoal, é o que vocês conhecem, né, como treino aeróbio. Né? Poxa, Bruno, mas por que você não usa aeróbio? É pelo seguinte, se eu perguntar o que é treino aeróbio, né, você vai responder para mim. Ah, Bruno, é aquele treino que tem longa duração, que tem moderada ou longa duração. Beleza, não está errado. Só tem um detalhe. Se eu passar 10 minutos fazendo isso aqui, ó, é aeróbio? É aeróbio. Isso traz algum benefício, né, cardiopulmonar no sistema cardiocirculatório? Não, né? Poxa, mas é aeróbio. Mas por que não traz? Porque a quantidade de massa muscular envolvida no trabalho é muito baixa, né? O trabalho cardíaco é muito baixo, né? Ele quase não se altera, você quase não tem estresse cardiovascular para manter esse tipo de movimento. Por mais que eu faça 10 minutos, 15, 20 minutos, né? Ou seja, eu preciso, além dele ser aeróbio, né, de ter uma quantidade de massa muscular envolvida no movimento. E eu coloquei aqui, né, os principais exercícios aeróbios, né, e que causam efeitos cardiopulmonares, que é a corrida, né, o ciclismo, né, a natação, enfim, né, esses são os principais, beleza? Então, não é uma questão de ser meramente aeróbio, tá bom? Então a gente vai utilizar esse termo cardiopulmonar, tá? Bom, pessoal, para prescrever um exercício, né, eu preciso de indicadores fisiológicos, tá? E quando a gente vai tratar do treino cardiopulmonar, do treinamento cardiopulmonar, os principais indicadores que aparecem para a gente na literatura são a frequência cardíaca, né, o consumo máximo de oxigênio, o limiar anaeróbio, né, e também a que eu mais gosto, que é a escala de Borg, tá, que facilita bastante a nossa vida. Primeiro, qual que é o melhor deles? Não tem melhor, né? Eu tenho aqueles que, dependendo da atividade física, eles são mais indicados, tá? Isso que a gente vai trabalhar, né? Tem aqueles que você se adapta melhor em utilizar, é a tua preferência como profissional também, né? O interessante aqui é que você compreenda esses parâmetros, tá? E que você tome a sua decisão como profissional de usar X, Y, Z. Tá? Não tem problema nenhum. A minha obrigação aqui é passar para vocês é, todo esse conteúdo, tá? E aí você toma a sua decisão. Claro que eu vou falar também o que eu faço, beleza? Bom, quando a gente for trabalhar em cima dos artigos, galera, vocês vão ver muito isso: frequência cardíaca, consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbio, escala de Borg. Tá? Aparecem muito esses quatro. Eu preciso usar os quatro? Claro que não. Beleza? Bom, pessoal, frequência cardíaca, né? Eu pedi para vocês darem uma estudada no tema, né? Para vocês chegarem com alguma bagagem aqui, né? E a frequência cardíaca, né? Conceitualmente, a quantidade de sístoles ventriculares, né? Por minuto, né?
Esse é o conceito de frequência cardíaca. Então, o nosso coração em repouso, tá? Você tem uma quantidade de batimentos, né, de sístole. A gente está fazendo sístole agora, né? O coração está mandando sangue para os tecidos, né? Alguns estão com 60 batimentos, outros com 65, outros com 70 batimentos. Beleza, então essa é a frequência cardíaca de repouso, tá? A questão é a seguinte: para eu utilizar a frequência cardíaca no exercício, anotem isso, eu vou precisar da frequência cardíaca máxima, tá? Eu vou precisar desse parâmetro, que é a frequência cardíaca máxima do sujeito. Beleza? Bom, aqui começa o primeiro problema. Por quê? Nós estamos trabalhando, pessoal, com grupos especiais, né? É a nossa disciplina. Para eu achar com precisão a frequência cardíaca máxima, eu precisaria fazer um teste máximo, né? Um teste de esteira, por exemplo, né? Que leve o sujeito à exaustão, o que não é muito indicado com esse público que a gente está trabalhando, né? Não precisa nem responder por quê, né? A gente já trabalhou sobre isso, né? Então, submeter essas pessoas a testes máximos é complicado, ainda mais no nosso ambiente, que a gente não tem ali cardiologista, enfim, a gente está meio limitado. Poxa, Bruno, mas como é que eu acho essa frequência cardíaca máxima? Pessoal, a gente tem uma equação, né, que é bastante utilizada na literatura, que é validada cientificamente, né, que é o seguinte: você vai pegar a idade do sujeito menos 220, né? Aliás, deixa eu trocar aqui, que é o seguinte, melhor fazer assim, 220 menos a idade, senão vai dar negativo, né? Então, o que é esse 220 menos a idade? É uma forma, né, de você estimar a frequência cardíaca máxima. Vou até colocar aqui, né? Estimar a FC máxima. Beleza? Então, você tem um sujeito ali de 30 anos de idade, tá? E você quer estimar a frequência cardíaca dele, frequência cardíaca máxima. O que você vai fazer? 220 menos 30, né? Poxa, Bruno, mas bate certinho? Pessoal, a gente está trabalhando aqui com estimativa, ou seja, existe uma margem de erro, beleza? Mas ela não vai interferir para a gente, tá bom? Legal. Aí, pessoal, quando a gente for tratar a prescrição, vocês vão perceber o seguinte, né? Opa! Vai estar lá uma sugestão, uma recomendação assim, ó. Opa! 70% da FC máxima, né? 70% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, o nosso sujeito, né, de 30 anos de idade, né, a FC máxima dele é o quê? 190, é uma estimativa, né? Você vai multiplicar esse valor por 0,7 ou 0,70, tá? Isso aí, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Isso vai dar 133 batimentos por minuto, tá? No caso, né, o nosso voluntário, o nosso sujeito, ele estaria fazendo o exercício, né, com essa frequência cardíaca aqui. Então ele estaria na esteira, ele estaria em cima da bike, né, nessa frequência cardíaca. Você tem que monitorar com frequência, a gente vai ver isso depois. Achar, pessoal, a frequência cardíaca exata é um pouquinho complicado, né, porque ela tende a oscilar, né?
mas aceita-se, né, uma tolerância de mais ou menos 5 batimentos por minuto. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Tá? Então, ou seja, ele iria oscilar para 138, né? Para mais ou 128, beleza? O que é que isso indica aqui para mim? Que eu estou trabalhando com exercício, né? Aqui, ó, a 70% da frequência cardíaca máxima, beleza? É uma forma de prescrever exercício, é uma forma bastante utilizada, que a gente vai ver muito isso nos artigos, tá bom? Detalhe, aqui é um exemplo, 70%. Tá? A gente vai ver percentuais maiores, percentuais menores, tá? A gente vai ver periodização, enfim, legal? Bom, a frequência cardíaca, pessoal, é um método interessante, é um método válido, tá? Tem as suas limitações, como todos os outros. Por exemplo, quando você faz exercício em ambiente muito quente, né, esse é um problema. Né? Por quê? Porque a frequência cardíaca ela participa também da termorregulação. Né? Então, no ambiente quente, você tende a produzir maiores valores de frequência cardíaca. Tá bom? Então, o ambiente pode interferir nos batimentos. Legal. Como a gente está trabalhando com grupos especiais, tem medicamentos, tá? Que também podem interferir na frequência cardíaca, ou seja, eles apresentam uma frequência cardíaca muito quê? Muito baixa, tá? E aí você vai ter que ficar aumentando a velocidade, a frequência cardíaca não sobe tanto e o cara fadiga, você não sabe o que aconteceu. Na realidade, ele está sob efeito de um medicamento que está bloqueando aquele aumento de frequência cardíaca. É uma limitação dela, tá? Tem as suas vantagens hoje em dia, principalmente pela questão tecnológica, né? As pessoas hoje têm o Apple Watch, né, da vida, né, que você consegue marcar, você consegue ter um controle ali dessa frequência, né? Cada um pode ter seu frequencímetro, né? Então, assim, tem as suas vantagens. A pessoa pode estar fazendo uma aula de RPM na academia que está climatizado, ela pode estar na própria bicicleta, no próprio elíptico, na academia fazendo escada, fazendo esteira, né? Então, tem as suas vantagens também, tá? Vocês podem, eu vi que vocês estão fazendo cursos, né? Então, tem professores que vão criticar, tem professores que são adeptos, tem que entender os dois lados, né? Tem prós e contras, tem pontos positivos e pontos benéficos, né? Tem seus pontos positivos, tá? Agora isso vai de vocês como profissionais, né? Tomar a decisão, beleza? Então, aqui é uma orientação, né? É um resumo de como se utiliza a frequência cardíaca para prescrição do treino, pessoal. Beleza?